A história é a história de uma mulher garimpeira negra. A minha história fala sobre a coruja rasga-mortalha. E a história que eu vim contar é de um pescador. É a história do Seu Darcy, né? Com o boi jacaré. É a minha história da Sussa. A história sobre a comunidade de Mata Cavalo. A minha história é sobre o filó italiano. A história é um mistério, né? Que seu Arlindo se prepara para fazer uma viagem. Eu propus uma história que é chamada Rodas de Chimarrão. A história, ela é baseada... foi um fotógrafo que atuou na Lá no década de 30. interior do Nordeste. Então ela é retrata. A história que a gente viu no essa Brasil bicicleta pra ele. é uma coisa Ela conta uma pedra de diamante. Chamado Negra da Eu conheci o Revelando porque eu buscava uma forma de contar histórias da minha cidade através de audiovisual. E aí quando eu vi que era direcionado para municípios de até 20 mil habitantes, eu achei incrível. Eu tinha uma visão totalmente diferente que eu chegava, eu achava que pegava uma câmera, saía filmando e pá. Eu cheguei aqui com um relato do que poderia vir a ser uma história. Eu fiquei pensando como que eu vou fazer uma história da Sussa, né? E quando eu cheguei aqui, logo no primeiro dia de aula, eu já consegui entender, né, o que era fazer daquele pequeno texto um roteiro de um filme. Aí uma rua já de dia, Certo. crianças brincando, e aí vem um grupo Lá uma praça. já dançando. Aonde para a encenação, né? Aonde... Trabalhar também com o imaginário popular, sem dar respostas, mas deixar uma... Eu não tinha a mínima ideia de como funcionava essa questão de estruturar um roteiro. Qual é o cenário, né? Escrevo o cenário e a ação do cenário coletivo. Eu vou para o personagem que me interessa e depois vou para os outros personagens e vou mostrando o que está acontecendo com eles. Eu preciso mostrar o que eu quero ver. Eu preciso dizer o que eu quero ver no roteiro. Fomos construindo e desconstruindo, construindo e desconstruindo. E com isso, né, o aprendizado foi acontecendo e foi se complementando, uma aula complementando a outra. A história em si de Mata Cavalo daria uma longa. Então aí eu tive que desapegar de algumas cenas, algumas situações. São várias tramas narrativas que a gente tem que desenvolver, a gente tem que ser criativo. E criatividade é na base de ralação, de imaginação. A gente mexe com a imaginação o tempo inteiro. Você está escrevendo a sua história, mas você tem que pensar essa história visualmente. São percepções que eu não tinha. Tem toda uma produção, e tem câmera, tem iluminação, tem cortes, tem planos. Uma das funções da pesquisa é você escolher os personagens do filme. Aí você vai escolher. Aí você tem um grupo, são 5 homens ali, o grupo dele, digamos. Tem um que o cara chega com a câmera e o cara travou. Então aquele ali você pode filmar ele em ação, dançando. Foi um processo de transformação. A cada etapa, né, desde de estabelecer um roteiro a partir da história, já foi uma transformação, né, para elencar aquilo que era mais importante ser contado. Cada professor ele foi me ajustando para que eu contasse essa história, não mudasse a minha história, mas que eu tivesse um jeito de contar. Qual é a cena que você... Essa cena é o cortejo fúnebre. Isso aqui já é uma coisa difícil, entendeu? Você está com a equipe inteira, manhã, tarde e noite. Mas você acha que aqui não dá para fazer esse plano tipo 6 horas? Não, a questão é que olha como o seu planejamento ele está desequilibrado, tá vendo? Porque aqui você tem um dia muito pesado, muito intenso, com 3 noturnos aqui, uma noturna aqui. A não ser que eu volte com essa cena para cá. Volta, entendeu? pelo amor de Deus. Eu corto. Porque aí... vem pra cá. Revelando Brasil, sequência 3, plano 2, tomada 1. Aí, agora sim. Né? Agora eu entendi para que serve um rebatedor. Tá. E lá falando dos gêneros, que a gente falou, ó, o prateado. Ó. Pelo medo de ousar, por ser uma pessoa que ainda está iniciando nesse universo cinematográfico, eu meio que engessei um pouco a história com medo de sonhar a história. E eu queria um realismo fantástico, porque eu acho que é isso que eu queria contar. E aí a diretora de arte, não, sonhe mais, coloque mais cores, coloque... E aí eu fui colocando e tem sonhos de Chica, tem imagens de tambores. Sempre que eu contei essa história para alguém, assim, as pessoas acabam se emocionando. E eu estava vendo que não seriam em diálogos que a gente conseguiria essa emoção. Então eu estou desenvolvendo esse olhar, né, de dar cores a esses momentos, né,
e com o som e trazer sensações para as pessoas. Tentar trabalhar, você mesmo falou a questão dos contrastes e as cores. O brilho da pele, as texturas da roupa. Aqui, as guias, a boca e os olhos. Não é só chegar ali e colocar um objeto. Tem todo um contexto por trás, tem todo um pensamento, uma pesquisa. Porque você vê um cenário montado, você não imagina a quantidade de detalhes que tem ali por trás, né? A questão da planta baixa, de fazer a planta baixa da cena. Eu nunca imaginava que isso era necessário, porque para mim isso era coisa de arquitetura. Você tem que preparar um cenário, você tem que preparar todo o seu roteiro e fazer a decupagem e tal. Como o som se encaixa nessa produção, como a fotografia se encaixa, o cenário. Como que vai ser gravada a cena, a edição, o enquadramento de como que vai ser filmado. Pensar, né, visualizar o filme na mente para depois colocar no papel. A gente é mais documentário, então não tem aquele trabalho todo de arrumar artistas, figurino, mas saber que precisa muito pensar em tudo, pesquisar principalmente o que vai fazer antes de produzir um filme, eu acho que foi ali assim, a aula mais interessante para mim, né? Quando você envolve a cidade, o filme passa a ser de todo mundo, né? Não é um filme dele. Todo mundo se sente produtor do filme, né? E aí quando o filme volta para a cidade é uma festa, porque as pessoas estão vendo. O ator é um todo. E tudo que está sobre ele, tudo que está sobre o ator faz parte da interpretação dele. O figurino que ele veste diz o movimento que o corpo dele tem. Antes de entrar com o ator dentro de cena, sem fazer o teste de figurino, teste de maquiagem, ver se tudo que você pensou realmente funciona na tela. Isso não pode ser uma coisa que ser feita no dia da filmagem. E outra coisa, numa situação como essa que eu estou no plano contra plano e eu preciso, de alguma forma, resolver uma questão de descontinuidade, eu posso colocar um plano no meio dos dois. Por exemplo, de alguém mexendo a xícara do café. O Robson pergunta, a Patrícia responde. Se ao invés de eu botar o plano da Patrícia, mas cortar para um plano detalhe de alguém mexendo no café, ou alguém passando manteiga no pão, alguma coisa que não seja a Patrícia, eu já tirei essa relação de continuidade, porque esses planos não estão conectados no corte. A microfonação aérea, ela sempre é melhor, nesse caso, né, de baixo para cima. Por quê? O chão rebate o som da voz, né? Exatamente. Como se fosse uma acústica. Exatamente. Foi incrível poder ter tipo, um professor de roteiro, uma professora de roteiro, de pesquisa de documentário, de produção, de fotografia, de montagem, todos esses profissionais que são excelentes profissionais aqui no Rio, né? Que já trabalham com isso. Não são meramente professores, eles têm a prática dessas profissões no dia a dia. Conhecer pessoas de outro estado, ver a riqueza que é também o Brasil. Os sotaques, os ditados das pessoas são muito bons de ver, de conferir, de conviver com essas pessoas. E ver a riqueza que cada um tem através da sua história e através dos relatos que eles contam, né? O pessoal do Pará, da Bahia, do próprio São Paulo.